Oi, meu irmão, oi, minha irmã, como é que vocês estão? Galerinha aqui do meu Facebook. Então, eu tenho um propósito com Deus há algum tempo que foi resposta de uma oração que eu fiz. E eu prometi a Deus que eu iria compartilhar com vocês tudo aquilo que eu recebo dele. E eu comecei a cumprir isso há um tempo, mas de forma muito espaçosa. Eu demoro muito para compartilhar algo com vocês. Então, essa noite na verdade foi essa manhã, eu recebi um pensamento aqui da direção dele para começar a compartilhar com vocês algo que eu recebo. Eu recebo de graça e de graça eu vou passar para vocês. É assim que manda a Bíblia. Como no vídeo que eu postei ontem, ou antes de ontem, falando sobre números 14, 26, 27, 28, se não me engano, falando um pouco sobre a questão do que você professa, do que sai da sua boca. Pela lógica humana, a gente costuma pensar muito mais nos nossos problemas do que propriamente na solução dos nossos problemas. Então, linkado a essa passagem, essa pequena passagenzinha, eu vou ler para vocês aqui esse livro aqui, A Autoridade do Crente. Esse livro ele vai abranger muito mais a questão da palavra e daquilo que procede do seu coração. Você deve se lembrar, se você é frequentador de igreja, que a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, certo? Então, se o teu coração está cheio de problemas e preocupações, você vai proclamar isso na sua vida. E às vezes até inconscientemente você acaba trazendo mais problemas do que resolvendo aquele problema. Esse livro aqui, ele vai dar uma direção muito maior daquilo que é a autoridade e o nome de Jesus Cristo. Coisa que ajuda demais a você resolver coisas do seu dia a dia. A exemplo, o trânsito, por exemplo. Você precisa ter muita paciência, muita mansidão para andar no trânsito. Eu, como ando de carro e moto, trabalhando, eu passo por situações que em outras épocas eu teria explodido. A coisa de 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu perdi a cabeça. Mas por ter a palavra de Deus dentro do meu coração e eu ter mais da palavra do que propriamente de pensamentos maldosos, eu na mesma hora me repreendi. Não na mesma hora, porque quando você está de cabeça quente, você acaba não pensando, mas subsequente. Assim que a cabeça parou de ficar quente, eu já falei, nossa, errei feio, velho, errei feio, me desculpa, Senhor. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Então, você vai ter muitas ferramentas que estão ligadas a esse livro aqui. Esse livro vai falar sobre a autoridade que você tem. E a autoridade que você tem, conforme a gente for estudando, conforme a gente for aprendendo, você vai ver que tudo se fecha, tudo se volta para cá, a palavra do Senhor. Então hoje eu vou começar a ler esse livro com vocês. Eu vou ler um capítulo por dia porque vai se tornar um vídeo muito longo. Eu gravei a primeira vez para ver como ficaria, né? E ficou um vídeo de 40 minutos. Então eu vou tentar dar uma enxugada, mas quando se trata das coisas de Deus não dá para correr. E eu detesto fazer as coisas correndo, certo? Então hoje a gente vai começar a ler esse daqui, A Autoridade de Cristo, a Autoridade do Crente. Eu vou ler o primeiro capítulo. Esse livro aqui é do Kenneth E. Reagan. Já vou pedindo logo para vocês um pouco de paciência, porque eu não tenho o hábito de ler. Não ler para outra pessoa ouvir, ler falando.
eu tenho o hábito de ler para mim mesmo, em pensamento. Então, muitas das vezes eu vou travar, vou engasgar, não vou saber, vou ter que voltar para reler a frase para que ela tenha o sentido que está escrito, certo? Então, um resuminho aqui do prefácio do livro, né? Ele foi escrito pelo pai do Kenneth em 1967, onde o pai dele teve um entendimento a mais do que aquilo que ele tinha escrito no primeiro livro. Então ele não podia pegar o livro e editar o livro, ele tinha que fazer um capítulo 2 do livro, vamos dizer assim, né? Uma sequência, aonde ele colocou justamente essa questão que a gente vai passar a estudar agora. O livro dispõe de 8 capítulos, tá? O que a gente vai ler primeiro são as orações de Paulo. As orações de Paulo se passam em Efésios. Se não me engano, acho que é Efésios, tá? Ela tem 5 ou 6 páginas, tá? Não é muita leitura, mas dissertar sobre e usar exemplos do meu dia a dia para vocês vão fazer parte. Então, por isso o vídeo acaba se tornando um pouco maior. Na introdução do livro a gente começa assim, ó. Nos idos de 1940, perguntei a mim mesmo: temos uma autoridade da qual não tomamos conhecimento, que não descobrimos e não estamos utilizando? Tivera por vez lampejos de autoridade espiritual, como tantos outros, tropeçara nela e a exercitara sem saber o que fazia. Ponderei: o Espírito de Deus está tentando mostrar-me algo? Foi então que comecei a estudar, a pensar e a alimentar-me sempre nessa direção, e comecei a ver cada vez com mais clareza. Bom, tem algumas palavras aqui e pronúncias em inglês. Eu não falo inglês. Meu inglês é de games e de ouvir músicas em inglês, então ponderem aí, tá? Um artigo do Pentecostal Evangel ou o Evangelho Pentecostal ajudou-me no estudo das palavras poder e autoridade. Então, casualmente, chegou-me às mãos um maravilhoso panfleto intitulado Autoridade do Crente, escrito por John A. Macmillan, um missionário que posteriormente editou o The Alliance Weekly. O panfleto foi reeditado há alguns anos e pode ser adquirido por meio da Christian Publications, Camp Hill, Pensilvânia. Deve ser alguma faculdade, universidade ou biblioteca. Continuando, né? Como resultado dos meus estudos, cheguei à conclusão de que nós, como igreja, temos uma autoridade na terra, mas não a usamos porque não temos consciência dela. Alguns de nós mal têm tocado nas orlas dessa autoridade. Antes, porém, da volta de Jesus, haverá um grande grupo de crentes que se levantará com a autoridade que lhe pertence e fará a obra do Senhor e fará a obra que o Senhor pretende que façam. Amém. Que eu seja, meu Deus, um desses crentes que farão a tua obra como o Senhor quer que seja feita. Isso eu quero para a minha vida. E aí começa a leitura do... Foi o modo de economia de bateria que entrou. E aqui começa a leitura do primeiro capítulo, né? As orações de Paulo. A autoridade do crente é revelada de forma mais ampla no livro de Efésios do que em qualquer outra epístola escrita às igrejas. Por ser esta obra fundamentada em Efésios, seria bom que os primeiros 3 capítulos fossem lidos repetidas vezes. Você notará que há orações cheias da unção do Espírito no final do primeiro e terceiro capítulos. Entretanto, Paulo não fez essas orações apenas em intenção da igreja de Éfeso. Elas se aplicam a nós hoje tanto quanto aqueles crentes de Éfeso por terem sido dadas pelo Espírito Santo. Ou seja, né?
ela não ficou resguardada naquela época, ela nos serve até hoje, essa palavra. Efésios 1, 16 ao versículo 20. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 3:14 ao 19 já diz: por causa disso me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. E ele continua: o momento decisivo da minha vida chegou quando repeti essas orações para mim mesmo por mais de 1000 vezes. Comecei lendo em voz alta, a partir do primeiro capítulo, usando o pronome eu todas as vezes que Paulo disse vós, tornei-as bem pessoais. Por exemplo, ao ler o texto de Efésios 3:14 a 17, eu dizia: por esta causa ponho-me de joelhos diante do Pai de meu Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda-me que seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito, o homem interior, e assim habite Cristo no meu coração pela fé. Toda vez que você ouviu meu, não era meu que estava escrito na Bíblia, estava escrito vós. Entendeu? Ele se colocava como se aquela oração era feita para ele. Ele falando aquela oração para Deus. Ele se colocava no lugar de Paulo. Muito bom isso aqui. É uma forma muito interessante de se receber de Deus, né? Se colocar na oração, né? Para que eu costumo fazer isso de vez em quando, mas não é sempre. Só quando eu estou muito emocionado, eu chego a esse nível. Mas tem que ser algo meio que cotidiano pra gente, sabe? Fazer parte da palavra. E ele continua aqui: passei muito tempo fazendo essas duas orações ajoelhado no altar da última igreja que pastoreei no Texas. Deixava minha Bíblia aberta diante de mim nessas orações e as repetia silenciosamente, várias vezes por dia. Falava a minha esposa que eu ia ao templo para orar e não queria ser incomodado, a não ser que em uma emergência. Algumas vezes permaneci em oração por 2 ou 3 dias. A gente vê aqui a importância de se permanecer orando, né? Fiquei nesse processo por mais ou menos 6 meses durante o inverno de 1947 e 1948. Então, recebi a primeira coisa pela qual orava. Eu pedia o espírito de sabedoria e de revelação. Está em Efésios 1:17. Depois você dá uma lida lá. A gente já leu, tá? E este começou a se manifestar, ou seja, aquilo que ele pediu começou a se manifestar na vida dele. Passei a enxergar coisas na Bíblia que nunca havia visto antes. Simplesmente elas começaram a se abrir para mim. Progredi mais no meu crescimento espiritual e no conhecimento da palavra naqueles 6 meses do que em 14 anos de ministério e em mais de 16 anos como cristão. Essa foi uma das minhas maiores descobertas espirituais. Você vê aqui que ele se refere à vida dele como cristão há 16 anos.
E em 14 anos desses 16 ele era pastor. Uau! E ele só teve esse entendimento da palavra, ele só recebeu esse dom depois que ele passou 6 meses meditando nessa palavra de Efésios. 6 meses para ele receber o dom. E em 14 anos ele não recebeu. Ô Senhor, eu preciso muito ler mais a sua Bíblia e perseverar nas palavras, Senhor. Perseverar nos pedidos de dons espirituais, meditar naquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Oh, glória. Oh, Jesus. Perguntei à minha esposa, ele continua, o que estou pregando? E eu era tão ignorante a respeito da Bíblia que fico admirado pelo fato de os diáconos não me terem procurado para me chamarem a atenção, ou seja, parece muito aquela igreja onde os membros, né, os líderes das igrejas não se preocupavam tanto com aquilo que era pregado. Caramba! A pessoa ia lá, falava da palavra, poderia estar falando algo que não condizia com, talvez, não sei ao certo, mas ao que me parece é isso. Ele ficou indignado por nenhum dos diáconos, os líderes da igreja dele, o repreenderem por isso. Caramba! Por isso que é muito importante a gente sempre estar se autoavaliando, sempre se autocriticando, perguntando, Senhor, eu falei algo de errado? Se eu falei algo de errado, me ajuda. Principalmente quando se trata da palavra dele. Precisa ter muito cuidado com isso. E aqui ele conclui justamente o que eu estava falando. Devemos ter esse espírito de sabedoria, a revelação de Cristo de sua palavra, se quisermos crescer, espiritualmente falando, né? Isso, entretanto, não nos será dado por meio de nosso intelecto. Deve ser-nos desvendado pelo Espírito Santo, ou seja, só buscando a Deus a gente vai receber dons espirituais. Frequentemente, as pessoas querem saber como orar pelos irmãos em Cristo. Se começarem fazendo as orações registradas em Efésios, verão os resultados na vida desses irmãos. Sugiro que façam as mesmas orações em seu favor. O que eu acho que ele está querendo dizer aqui? Que ao invés de usar eu no lugar de vós, você coloque o nome da pessoa pela qual você está orando. Como fala aqui em Efésios 1:17, para que o Deus do seu Senhor, aí você está falando sobre a oração, você está fazendo a oração por uma pessoa. Para que o Deus do Senhor, dessa pessoa, Jesus Cristo, o Pai da Glória, para fulano dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oh, muito bom. Oh, glória. Para que o Deus do Senhor, para que o Senhor, seu Deus, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, te dê, fulano, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Há anos eu orava dessa forma 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, em favor de um membro da minha família que necessitava desesperadamente de cura. Parecia, no entanto, que ele não podia alcançar o que a Bíblia ensinara acerca disso. Ensinara não, ensina. Quando estava orando, incluí o nome da... confirmação. Quando estava orando, incluí o nome daquela pessoa nas orações, como havia feito anteriormente com o meu. Decorridos 10 dias, ela me escreveu uma carta. Estou começando a perceber certas coisas que nunca havia acontecido antes. Olha aí, Jesus. No instante em que você começa a agir de acordo com a Bíblia, as coisas acontecem, elas ocorrem, né? Foi surpreendente a rapidez com que os meus familiares se transformaram desde que comecei a orar por eles de acordo com as Escrituras.
já havia intercedido por eles durante anos sem resultado algum. Tá vendo aqui por que de vez em quando as nossas orações não parecem não ter efeito? Que a gente não está balizando elas na Bíblia. Olha que interessante. Tá aí uma oração que você já pode guardar, anotar aí no seu caderninho, no seu celular. A palavra em Efésios 1,17. Se você tem um amigo, um irmão, um familiar que está passando por necessidade, ore a Deus dessa forma, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, dê para fulano o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. E aí essa pessoa com esse conhecimento aqui, com essa sabedoria, com a palavra revelada a ela, ela vai ter as ferramentas para se livrar de uma doença, de uma situação no emprego, de uma desavença no meio dos seus amigos, enfim. Vamos continuar aqui. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Graças a Deus, temos autoridade sobre tais espíritos malignos. Por intermédio de Jesus Cristo, devemos entender o que Paulo disse nessa mensagem à luz do que escreveu nos capítulos anteriores. Precisamos compreender que temos autoridade mediante Cristo. Em nosso combate com o diabo, deveríamos ter sempre em mente que possuímos autoridade sobre ele, por ser um inimigo já derrotado, que o Senhor o derrotou por nós. Interessante, ontem eu estava fazendo o quê? Eu estava esperando a minha esposa. Fui buscar minha esposa no ponto de ônibus e estava esperando ela. E ali eu tive um pensamento que bate justamente com essa descrição aqui que a gente acabou de ler. Que seria fazer um videozinho, tipo uma trend, né? Que numa discussão de casais, de um casal, né? A mulher, ela estava ouvindo o marido esbravejando sobre a vida dela, porque ele falava: você não presta, você não faz isso, você não faz aquilo, sua comida é horrível, mais ou menos assim. Ele falava para ela: você é isso, você é aquilo, você não presta, eu não aguento mais, e bebê, papapá. E ela, em posição de fraqueza, né, mediante a palavra, ela ouvindo aquilo e orando baixinho, pedindo pelo amor de Deus, sem entender que ela já tem autoridade sobre qualquer coisa na vida dela, que aquilo ali é um plano do diabo, que já foi derrotado e que não pode ganhar. E aí ela começa a orar, e ela começa a crescer, e ela começa a receber de Deus, e ela começa a botar em prática as coisas de Deus, e ela começa a se levantar, começa a crescer, começa a ficar grande. E quando ela fica grande, o marido começa a ficar: ih, você não presta aqui, você não quer, você não até ficar bem pequenininho, que nem no desenho animado. A minha intenção era fazer algo do tipo, né? Que é para justamente ilustrar que quanto mais... A palavra ela nos diz, né? É para a gente vigiar o nosso coração, do que o nosso coração está cheio, a nossa boca profere, né? Então, se a gente tiver com o nosso coração cheio de fraqueza, cheio de medo, cheio de ressentimento, o inimigo vai estar grande. O inimigo vai estar grande, vai estar enorme, gigante, esbravejando no seu ouvido, esbravejando nos seus pensamentos. Mas se você encher o teu coração da palavra e você receber a autoridade de Jesus Cristo, do nome dele, o diabo começa a ficar pequeno. E aí a voz dele começa a ficar bem baixinha, começa a ficar muito baixinha, que você já começa a olhar para ele assim, ó, e aí, tá perdendo seu tempo por quê? Não tem espaço aqui para você não, você tá derrotado. Entende? Quando você começar a entender isso aqui, sua vida, decola e você chega mais perto de Deus. E a gente chega mais perto de Deus, porque é isso que eu quero para minha vida. Eu quero a voz do diabo tão baixa, mas tão baixa que eu quase não vou escutar.
Mas isso que eu estou dizendo aqui, que eu quase não vou escutar, porque o diabo nunca vai desistir, ele vai estar sempre procurando uma brecha para te atingir de alguma forma. O que você não pode fazer é deixar essa brecha, porque a própria palavra diz que o diabo ele brama como um leão procurando a quem tragar, e ele vai quem tragar a quem der passagem, certo? Depois eu vou ver se eu consigo fazer esse vídeo de uma forma que fique bem ilustrado assim no que eu tenho aqui na cabeça. Vai ficar legal, vai ficar legal. O negócio é ela topar, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Aqui. Vamos continuar. Entretanto, a autoridade do crente é um aspecto do caminhar cristão, a respeito do qual poucos estão bem informados. Alguns julgam que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a uns poucos escolhidos, aos quais Deus deu poder especial, mas não é assim. Ela pertence a todos os filhos de Deus. E aqui entra uma questãozinha que esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho, né, que também é cristão, né? Eu recebi uma palavra do pastor Rogério Postigo há anos atrás. Mais ou menos há uns 2 anos de convertido, 3 anos de convertido no máximo, falando a respeito dos escolhidos, né? A palavra que ele mencionou foi a seguinte: nós fomos escolhidos para nascer entre milhões. Aí a gente vai para a biologia. Nós, antes de nascermos, éramos espermatozoides. E o processo de fecundação do óvulo, ele se dá entre milhões de espermatozoides. E dentre esses milhões, só você foi. Você foi o escolhido. Você foi o que teve mais força, foi você que teve mais garra para chegar lá. Não sei te dizer se é realmente assim, mas faz muito sentido entre milhões de espermatozoides você ter sido o agraciado para nascer. Entende? Então aqui eu creio que todos nós já somos escolhidos. O que acontece é que nós nascemos separados de Deus. E nessa vida aqui, a nossa maior vitória é conseguir retornar para Ele. Consegue compreender isso? A gente vem separado de Deus, mas quanto mais a gente retorna para Ele, mais a gente consegue entender o propósito da vida. Porque a gente tá voltando para quem originou a nossa vida. E só Ele pode tirar. Entende? Eu vejo por esse lado. Eu acredito muito nessa linha de que todos nós somos escolhidos. O pecador, quem está no mundão, todos nós fomos escolhidos. O que diferencia a gente que já está vivendo o Evangelho, né? Nós aceitamos a Jesus, né? E eles ainda não conseguiram. Mas eu creio que muitos ainda irão crer no nome de Jesus e voltarão para Ele. Mas enfim, né? A Bíblia nos diz que o amor de muitos se esfriaria e que muitos seriam condenados. Então vamos continuar aqui. Recebemos essa autoridade quando nascemos de novo, o batismo. Ao nos tornarmos novas criaturas, em Cristo Jesus, herdamos o nome de Cristo e podemos usá-lo em orações contra o inimigo. O diabo, contudo, não quer que os cristãos sejam instruídos sobre o que possuem. O inimigo anseia por derrotar-nos sempre. É por essa razão que ele fará tudo o que puder para impedir que os crentes aprendam a verdade sobre a autoridade. Satanás insistirá conosco mais sobre este assunto do que qualquer outro, pois sabe que no momento em que descobrirmos a verdade, seu apogeu terminará. Nós o dominaremos, desfrutando de uma autoridade que é nossa por direito. Exato, né? Nós fomos eleitos, nós já nascemos herdeiros. Mas como é que se recebe a herança de alguém que não morreu?
o imputando como pai, né? Nós precisamos, para ser verdadeiramente herdeiros, nós precisamos aceitá-lo como pai. Oh, glória! Oh, glória! E aí a gente vai poder receber a nossa herança, a autoridade dele, todos os seus dons, receber de Deus é muito bom, seja lá o que seja dado. Continuando, né? Em Efésios 1:3 está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos... toda a igreja que diz aqui, entre parênteses, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Ele coloca aqui o qual nos abençoou, nós, igreja. Isso significa cada uma das bênçãos espirituais existentes. Em Cristo, todas as bênçãos espirituais nos pertencem. A autoridade nos pertence, que tenhamos consciência disso ou não. Ou seja, você é herdeiro, você toma posse ou não, depende de você. No entanto, o simples fato de saber a respeito não é suficiente. É o conhecimento transformado em ação que traz resultados. É lamentável que alguns cristãos possam levar toda a vida e jamais se conscientizarem do que lhes pertence. Alguma vez você já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus já comprou a salvação do pior pecador, do mesmo modo como ele o fez por nós. É por essa razão que o Salvador nos mandou falar das boas novas, dizer aos pecadores que estão reconciliados com Deus. Mas de fato não é isso o que lhes dizemos, mas declaramos que o Altíssimo está irado com eles e está tomando nota de todos os seus erros. Entretanto, a Bíblia revela que o Todo-Poderoso não tem nada contra o pecador. O Senhor declara que cancelou tudo. Isso que é tão terrível. O pobre pecador, por não saber disso, irá para o inferno, ainda que todos os seus débitos estejam anulados. O texto de 2 Coríntios 5,19 informa-nos a respeito disso. Vamos lá, em 2 Coríntios 5,19. 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Amém. O pecado não é o problema, pois Jesus já resolveu isso. Há somente a questão do pecador. Leve o pecador a Jesus e a dificuldade estará sanada. Ou seja, o que a gente entende aqui? Se você levar o pecador à presença de Jesus, o pecado vai deixar de fazer parte da vida dele. Entendeu? Você consegue entender isso comigo? Eu vejo dessa forma. Quando você leva a pessoa a Jesus, ela vai se limpando. É um processo, pode ser demorado, pode ser rápido, vai depender de cada um à medida que a pessoa se entrega a Jesus. Então, o problema não é o pecado, mas sim o pecador. O problema não é o pecador, mas sim o pecado. O pecado não sabe o que lhe cabe, portanto, não pode eu falei que eu ia dar umas travadas, né? O pecador não sabe o que lhe cabe, portanto, não pode usufruir dos benefícios. Do mesmo modo, se os cristãos não sabem o que lhes pertence, de nada poderão usufruir. Eles precisam descobrir o que lhes pertence. É por esta razão que Deus estabeleceu mestres nas igrejas e nos deu sua palavra para nos revelar o que é nosso. Oh, Jesus! Eu recebo o que é meu, Senhor. Eu recebo o que é meu. Assim, no mundo material,
as coisas podem ser nossas, mas não tomamos conhecimento delas, entretanto, não nos trarão benefício algum. Lembro, e aqui ele vai dar um exemplo de uma situação que ocorreu com ele, que vai ilustrar o que ele acabou de falar. Lembro-me de quando escondi uma nota de $20 na minha carteira e me esqueci dela. Uma vez, quando fiquei sem gasolina, comecei a procurar dinheiro na minha carteira e encontrei a nota. Não poderia dizer que não a possuía, porque estava comigo todo o tempo. Eu a tinha carregado comigo durante meses, bem ali no meu bolso. Por ignorar a sua existência, não tive como gastá-la, mas era tão minha quando não sabia da sua existência, quanto o era agora. Há anos li sobre um homem que foi encontrado morto em um quarto miserável que alugara por $15 por mês. Tinha sido uma figura conhecida nas ruas de Chicago por mais de 20 anos, sempre esfarrapado e comendo o que achava nas latas de lixo. Por não ser visto por 2 ou 3 dias, alguns vizinhos saíram à sua procura e o acharam morto na cama. A autópsia revelou que ele havia morrido de desnutrição. Entretanto, foi encontrado usando um cinto com mais de $23 mil. Você conseguiu entender? Ele falou que ele tinha vamos botar aí, ele tinha R$20 no bolso, acabou na carteira dele escondido. Ele ficou sem gasolina e foi procurar dinheiro para pagar. Mas em outras situações, ele acabou ficando sem gastar esse dinheiro porque ele não sabia que ele tinha. Mas o dinheiro sempre estava com ele. Eita! E o rapaz aqui, pobre rapaz, que levava uma vida ruim, tinha $23 mil guardados. Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, que você saiba aquilo que você tem, que você tome posse daquilo que você tem e que você use aquilo que você tem por direito, em nome de Jesus. Continuando. Aquele homem vivera em total pobreza, catando papéis para viver, mas tinha dinheiro. Poderia ter vivido no melhor hotel da cidade, em vez daquele quartinho miserável. Podia ter se alimentado de boas comidas ao invés de lixo. Mas não fez uso do que lhe pertencia. Precisamos tomar conhecimento daquilo que nos pertence. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Você conhece bem, né? Deus diz: "O meu povo", e aí ele abre um parênteses, "não os pecadores e não o mundo." O povo dele, ou seja, quem foi escolhido, quem nasceu, segundo o que eu acredito, tá? "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." Oséias 4:6. Depois você dá uma olhadinha, tá? De fato, pessoas perecem sem que haja necessidade de perecer. Forte, né? Caramba. Uma pessoa com dinheiro, com possibilidades, que é uma pessoa que tem $23 mil, e acredito que não, aqui eu acho que já não se passa na época do pai dele, acho que aqui ele está contando já no tempo dele já. Mas enfim, com $23 mil tinha dinheiro. Podia comprar coisas, revender, podia abrir negócios, mas por falta de conhecimento sobre as coisas, ela se tornou miserável, mesmo tendo um miserável rico. Como é que pode? Por isso que eu quero orar com vocês, por isso que eu quero compartilhar com vocês, para que todas essas coisas que eu tenho recebido, que são maravilhosas, que eu recebo de Deus na minha vida, eu quero que vocês recebam também,
como eu já postei uma vez aqui, falando do meu casamento, né? O meu casamento é muito bom, gente. Vocês não têm noção do quão maravilhoso meu casamento é. O quão maravilhoso é chegar em casa. Hoje tá ao contrário, né? Eu vou buscar ela porque ela tá chegando mais tarde que eu. Mas é muito bom ir buscar ela no trabalho. Às vezes quando consigo buscar ela no trabalho. Ou quando eu vou buscar ela no ponto de ônibus. As coisas que nós vivemos juntos. Momentos que nós vivemos, vocês podem ver. Eu quase não compartilho nada sobre nós aqui no Facebook. Porque aquilo que o diabo não consegue ver, ele não destrói. Então, um pouco que as pessoas sabem do meu relacionamento, do meu casamento, são pessoas muito próximas. E agora vocês estão vendo um pouquinho que está aqui, ó, nos nossos quadros. Tem ali o carinho da nossa pequenininha com a gente. Tem um outro ali que ela já fez também, mas não está à mostra. Enfim, né? Coisas muito boas que Jesus, através do meu comprometimento com Ele, do comprometimento dela com Ele. E tenham cuidado, tá? Não deixem que o seu casamento seja maior do que Deus na vida de vocês. Ainda que seja muito, muito bom como o meu é. Ela não pode ser maior do que Deus na minha vida, assim como eu não posso ser maior do que Deus na vida dela. Porque se Deus não fosse maior do que nós dois, a gente, com todas as nossas diferenças, não daríamos certo. Não daríamos certo. As pessoas falam que não existe casamento perfeito. Eu posso te falar que existe. Eu posso falar que existe. Nós, diferentes, certo? Pessoas diferentes. Vou botar aqui, ó. Mas se nós juntarmos, nós conseguimos unir. Então, lembra daquele videozinho de engrenagens perfeitas? É bem assim. Então, eu peço a Deus, vou orar agora com vocês aqui. Se você quiser, feche os seus olhos aí. Começa a falar com Deus como se você estivesse falando comigo, como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Mas entendendo que o seu melhor amigo está lá em cima. Que você consiga respostas de Deus, sabe? Verdadeiramente, que vocês recebam respostas de Deus, que vocês consigam levar a sua vida de volta para Deus. Quem te deu a vida vai te receber de volta na casa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecendo, Senhor, por esta palavra, Pai. Que o Senhor continue me usando, meu Deus, para fazer a Tua vontade. Que cada palavra que eu recitei aqui, Senhor, lendo o livro ou expressando aquilo que o Senhor faz na minha vida, que seja benéfico para essas pessoas, meu Deus. Seja a Tua palavra, a Tua vontade e não a minha, Senhor, em nome de Jesus. Que as bênçãos que o Senhor derrama sobre a minha vida também, Senhor, sejam derramadas na vida do meu irmão, da minha irmã, da minha família. Como eu falei, Senhor, aqui em casa nós pertencemos a Ti. Eu e minha casa servimos a Ti, Senhor. Minha casa não é só este quadrado aqui, Senhor. Eu sou igreja. Então eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que todos os meus irmãos estão, Senhor, entregues às Tuas mãos, ao Teu poder e à Tua vontade, Senhor. Que seja verdadeiramente dito como naquele louvor, que o Senhor cresça e eu diminua, em o nome de Jesus. Eu derramo bênçãos, Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, sabendo, Senhor, que quem aceitar a receberá, quem a rejeitar, não tem problema, Senhor. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que o Senhor pediu, e eu fiz o que eu me comprometi a fazer com o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar me permitindo hoje estar em casa. Eu não estaria em casa hoje, eu não poderia estar fazendo esse vídeo hoje, mas eu estou, porque o Senhor permitiu. Nada é em vão nesses dias, nada será em vão nos meus dias, porque o Senhor é comigo, em o nome de Jesus. Graças te dou, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor. Amém. Meus amigos e amigas, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que vocês consigam receber bem mais do que eu recebo de Deus.
porque já é muito bom para mim. Mas eu também não quero ser como é que se diz? Estagnado. Eu quero receber muito mais. Quero receber muito mais. Que você também tenha essa vontade, meu irmão, minha irmã. Mãe, pai, tio, tia, amigos. Que vocês recebam muito mais. E que vocês tenham vontade de receber muito mais. Em nome de Jesus. Próximo capítulo que a gente vai ler é o capítulo 2, o que é autoridade. Aqui a gente vai aprender muita coisa boa. Eu já li esse livro, eu estou relendo porque é muito bom, muito bom. Então, até a próxima, gente. Fecha.